Olá, meus irmãos, paz eterna de Cristo. Neste momento estamos iniciando mais um trabalho nesta programação de estudos bíblicos para a nossa edificação em Cristo. No momento está chovendo, por isso está tendo esse chiado aí, mas creio que não vai tirar a atenção do que está sendo dito aqui sobre o estudo. Hoje nós temos um estudo sobre a entrega do reino, ou seja, aquilo que Paulo falou em 1 Coríntios, capítulo 15 e versículo 50 e versículo 24. Vamos ler essa passagem para que nós possamos, então, desenvolver esse estudo baseado nesse texto, nesse tema. Portanto, o apóstolo Paulo fala aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 24. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Nós tratamos, ou iremos tratar, dois assuntos muito importantes baseados nesse texto. E assim podemos criar um contexto dentro desse assunto. O primeiro assunto que se trata é quando se vem dizer assim, quando o apóstolo Paulo fala, quando a gente tiver entregado o reino a Deus, ao Pai. Ou seja, será que está se tratando de duas pessoas fisicamente? Por exemplo, Deus Pai e um Deus Filho, ou seja, uma segunda pessoa da Trindade e uma primeira pessoa? É isso mesmo? Será que o assunto se trata disso? O outro assunto, nós vamos discorrer dentro desse entendimento, é sobre o que sentido, o que reino é este que ele entrega ao Pai, o que significa entregar ao Pai dentro desse contexto. É isso que nós vamos examinar a palavra. Portanto, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24, fala exatamente que o Filho, vamos dizer assim, como está dizendo, entregou o reino ao Pai. Mas, na verdade, ou seja, trata-se do próprio Cristo, ou seja, o Deus vivo manifestado. Vamos então tratar um pouco desse assunto. Quem, na verdade, é Jesus Cristo quando trata-se sobre aquele homem que estava no meio dos discípulos, da qual também o apóstolo Paulo falou que entregaria o reino ao Pai. Apesar de nós vamos tratar esse assunto sobre o reino, dessa entrega, nós também temos que tratar então sobre quem é, na verdade, como entende esse cenário. Isso é importante. Portanto, vamos lá. Primeiramente, para isso, nós vamos então entender um pouco sobre Deus. Quem é Deus, na verdade? A palavra Deus, ela pode ser qualquer uma coisa. Por exemplo, o seu carro pode ser um Deus, você começar a adorar ali, entendeu? Tratar ele como se fosse uma divindade. Nós temos na Bíblia, no Antigo Testamento, que as pessoas o adoravam, bezerro de ouro, e assim por diante. Então, muitas coisas, quando você coloca aquele objeto no lugar de Deus, para você ali está sendo tratado como um Deus. Mas, na verdade, o nosso Deus, ele tem nome. Ele, na verdade, tem a sua personalidade, vontade. Então, tratando-se sobre nosso Deus, ele tem a sua essência do que podemos identificar que seja Deus para nós. Isso vai nos levar a uma passagem bíblica que trata em João capítulo 4 e versículo 24. João capítulo 4, versículo 24. Olha o que nos diz. Deus é espírito,
E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Portanto, o que Deus é, a essência do que podemos entender como seja Deus, a Bíblia já define: Deus é espírito. É a mesma definição para o ser humano. Como, por exemplo, se você vê um ser humano na sua frente, a parte visível que se identifica para você no momento que você está vendo é a parte humana, a parte física. Mas para Deus é diferente. A Bíblia diz que Deus é espírito, então a sua essência é espírito. A palavra de Deus até trata aqui em 2 Coríntios, no capítulo 3 e o versículo 17, o seguinte: Segundo Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. O que se entende disso? É que, na verdade, Deus, ele não pode ser visto a olho nu, ou seja, a uma forma naturalmente pelos olhos humanos, porque ele é Espírito. Por isso, nessa questão, Deus, ele é invisível. Aí vem a segunda parte. O apóstolo Paulo, ele fala claramente que Deus, ele é invisível. Isso nós vamos chegar ao ponto para você entender quem é Jesus Cristo ali, das quais estava pregando no meio dos apóstolos. Portanto, o apóstolo Paulo fala aqui em 1 Timóteo, no capítulo 1 e no versículo 17, é o seguinte: 1 Timóteo, no capítulo 1 e o versículo 17. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, ao Deus único, olha, sábio, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Então, nós sabemos que ele é invisível, ou sabemos que ele é espírito. A segunda parte, nós sabemos que ele é invisível. Para fecharmos ainda um pouco esse assunto, nós vamos então entender que ele é santo por si mesmo. Ele não depende de um outro ser para que possa depender de santidade. Ele é santo por si mesmo. E toda santidade emana dele. Ou seja, santidade é um atributo de Deus. Vamos lá, Números capítulo 11 e versículo 44. Números 11 e o versículo 44. Diz o seguinte: Levítico, capítulo 11 e o versículo 44. Porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos santificareis e sereis santos, porque eu, Senhor, eu sou santo, e não vos contaminareis com nenhum réptil que se arraste sobre a terra. Então Deus, ele é santo por si mesmo, ou seja, Deus é o Espírito e é santo, ou seja, o Espírito Santo. É por isso que nós entendemos, dentro da revelação da palavra, dentro do contexto da palavra, que o Espírito Santo é o próprio Deus, não uma terceira pessoa da divindade, na divindade. Não. Quando nós lemos que Jesus Cristo estava entre os homens, uma das coisas mais claras que o apóstolo Paulo deixou é que a Bíblia diz que toda a divindade habitava nele. Porque nele habita corporalmente toda, não era uma parte de uma divindade, como tratando-se da terceira pessoa ou da segunda pessoa. Não, era toda a divindade. Portanto, ele era Deus manifestado. Deus manifestado, sim,
em carne. Então, resumindo esse assunto, para ficar claro que Deus é que se manifestou em carne, o apóstolo Paulo trata assim, 1 Timóteo, no capítulo 3, e o versículo 16. Olha o que nos diz. E sem dúvida alguma, não pode ter dúvida, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Então, o nosso Deus, que é Espírito invisível, estava agora no meio dos discípulos, falando a respeito da salvação, falando a respeito até de si mesmo. Quando os discípulos interrogaram, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Em João, capítulo 14, e o versículo, vamos ler do versículo 6, olha o que diz isso. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, o próprio Senhor Jesus Cristo, visivelmente, porque Jesus é o nome de nosso Deus com o qual se identificou para os apóstolos. Essa que é a razão mais óbvia, mais clara possível de se entender. Então continua Jesus Cristo. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai. Já desde agora o conheceis, eu tendes visto. Ou seja, ele estava falando ali para os discípulos, que se os discípulos quisessem conhecer Deus, que é o único Pai da eternidade, eles estavam vendo Ele. Mas agora eles estavam vendo, daquele momento já estavam vendo Ele, o próprio Deus, o Pai. Então um dos discípulos, chamado Filipe, não entendendo, não se conformando com a explicação, disse a Jesus Cristo, Senhor, mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai. Eu quero ver Deus. E qual foi a resposta de Jesus Cristo? Jesus disse o seguinte, disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai? Essa é muito importante que passamos a entender estas coisas, para que assim nós também passamos a entender a 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24. Porque a unicidade é a base de 1 Coríntios 15, 24, para esse entendimento. Portanto, quando lemos, veja bem, quando lemos aqui 1 Coríntios, capítulo 15, e o versículo 24, que nos diz, depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força. Como nós podemos entender que não é duas pessoas aqui? Como nós podemos entender isso? Então nós começamos a ter que interrogar a própria Bíblia, as respostas bíblicas para este caso. Porque se a palavra não define duas pessoas em Deus, como uma segunda pessoa, como sendo de uma trindade, então temos que ter uma resposta plausível ao assunto. Para isso, nós vamos entender como entregar esse reino de uma forma que só podemos entender claramente sobre as duas alianças. Uma que estava sendo cumprida em Cristo e uma outra que estava se estabelecendo. Vamos ver isso que, na verdade, este reino era tudo, na verdade, o que nós precisávamos em nós. Porque a Bíblia diz claramente que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E isso você só obtém
quando você tem Deus morando dentro de você. E a palavra diz claramente que nós somos o templo do Espírito Santo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Isso está de acordo com o que seja o reino de Deus. Ou seja, como? Porque, na verdade, quando Jesus Cristo, veja bem, em Lucas capítulo 17, e o versículo 20, e o versículo... Vamos ler do versículo 20. E, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ele aqui ou ele ali. Porque o reino de Deus, eis que o reino de Deus está dentro de vós. Ou seja, hoje nós vivemos neste reino. A palavra diz claramente em Romanos capítulo 5, né? Romanos capítulo 5, o versículo 17, que nós já reinamos em vida. Por que nós reinamos em vida? Porque o Espírito do reino já habita no seu povo. Como diz aqui, porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse muito mais o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Mas os que recebem a abundância da graça, vamos ler o versículo novamente. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Portanto, nós já reinamos em vida. Este reino, quando se trata de ter sido entregue ao Pai, ou seja, o próprio Pai cumpriu na pessoa de Jesus Cristo a sua manifestação com qual ele estava cumprindo a sua missão, vamos dizer assim, o seu trabalho como resgatador e cumprindo em si todos os requisitos da lei de Moisés, como diz Mateus 5, 17, 18, Romanos capítulo 10, 4, que diz que ele foi o fim da lei. Então ele estava cumprindo aquilo agora, como Deus tudo em todos, ele agora cumpre cabalmente e agora passando não mais a intermediar o seu povo através da lei de Moisés, não mais intermediando através de templos, você tem que ser obrigado a procurar templos, não, porque o próprio templo somos nós mesmos, é você. Como diz aqui em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, meu prezado irmão, minha prezada irmã, a passagem de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 24, onde se trata de quem crê na Trindade, diz que ali havia um Deus Filho entregando para um Deus Pai. Mas para quem crê nos escritos bíblicos, de acordo com a revelação da graça de Deus, vê exatamente ali uma manifestação de Deus, um cumprimento da manifestação de Deus, cumpriu através do Filho, e agora ele toma a posição de tudo em todos. Porque uma coisa certa é que Deus mesmo foi quem se manifestou na carne. Nós vimos isso claramente em 1 Coríntios, em 1 Timóteo, capítulo 3 a 6. E agora nós vamos ver isso também em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 19. Isto é, Deus estava em Cristo, olha só,
reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Isto é, Deus então estava reconciliando o mundo através de um corpo humano. Exatamente. Vamos acrescentar mais uma passagem para que isso fique bem claro, bem elucidado, bem claro, muita clareza. É o que diz Efésios, né? Capítulo 2, versículo 6 em diante. Olha, não, Efésios não, Filipenses, capítulo 2, versículo 6 em diante. Olha só, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando-se forma de servo, fazendo-se semelhante ao homem. Ou seja, Deus, na verdade em si, que é espírito, nós já vimos, é invisível, agora tomando uma forma de homem. É isso que você está vendo. E lendo comigo essas expressões. Versículo 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Então vejamos que você está vendo claramente a Bíblia dentro de um contexto apontando claramente que Deus é uma manifestação visível ao homem, agora para resgatar o homem que estava debaixo da lei de Moisés, debaixo dos rudimentos da lei de Moisés, mortos espiritualmente, e com isso também os gentios, aqueles que não tinham mais leis, não tinham lei de Moisés, e nós, como hoje, recebemos esta graça unilateralmente, ou seja, através do povo de Israel, que eles já tinham compromisso com eles, também eles, então, agora passou também aos gentios. Se eu não me engano, é Atos 15, 14, te fala isso claramente. Atos capítulo 15, versículo 14, isso mesmo. Diz o seguinte, olha. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para seu nome. E é isso que está. Por você ter o nome de Jesus Cristo, o Deus verdadeiro, você agora é um templo do Espírito Santo. Portanto, vamos ao nosso entendimento, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24, que esse entregar não descreve dois deuses em negociação, mas o encerramento da fase mediadora, iniciada na cruz e consumada na parúzia. Quando as estruturas da antiga aliança tombaram e o Pai agora reina sem véu, é isso que nós estamos falando. Ele reina dentro de você. Você está sob o reino de Deus para fazer a vontade de Deus. Pois a Bíblia diz claramente que todos os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 16. E são ensinados em toda a verdade. É o que Jesus Cristo mencionou ali em João capítulo 16, versículo 13. Que o Espírito da verdade os guiaria em toda a verdade. Portanto, nesta leitura, a palavra entregar é linguagem de transição do reinado messiânico orientado a pôr. Ou seja, ele entregando o reino, ou seja, ele colocou os inimigos debaixo dos pés. Que foi o pecado, a morte. Não reina mais. E como esse reino foi entregue? Paulo explica a sequência. Primeiro, Cristo, as primícias, ou seja, ressuscitando dos mortos. Depois, os que são de Cristo na sua vida, ou seja,
quando ele voltou. Cristo, sim. Quando ele voltou ali a juízo contra Israel, também todos os irmãos que estavam vivos foram transformados. Isto é, cumprindo exatamente o reino que seria estabelecido. E agora, o Pai, depois de tudo isso, agora não tendo mais um véu da lei, para que assim Deus guiasse seu povo, não. Agora é sem véu da lei de Moisés. Ele guia através do teu próprio Espírito. É o que diz Romanos, capítulo 8, versículo 16. O próprio Espírito testifica com nosso Espírito que somos filhos de Deus. E por sermos filhos de Deus, nós somos guiados pelo seu próprio Espírito, não mais através da lei de Moisés, dos rudimentos que são ainda ensinados em muitas denominações, mas nós somos guiados diretamente pelo Espírito, é o que diz o versículo 14. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E como é que são guiados? Na verdade. É o que diz João, capítulo 16, versículo 13. Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Embora que estão falando isso, claro, para os discípulos. Mas este Espírito, a palavra diz que ele permaneceria para sempre. Estaria convosco. Portanto, o ato de entregar, isso não concede uma licença bíblica para ninguém dizer que há dois deuses. Portanto, a entrega aconteceu depois que ele destruiu todo o império, todo o domínio e autoridade e poder. Isto é, depois que o poder da antiga aliança foi julgado e removido. Aí sim, isso significa entregar, porque Deus não mais precisaria de uma manifestação física do Filho para poder reinar, para poder estar entre os homens, para poder ensinar. Mas ele o ensina agora através do nosso próprio Espírito. É exatamente isso. Portanto, como nós estamos vendo, depois que o poder da antiga aliança foi julgado, removido com a queda do templo, e o colapso do sistema mosaico que mantinham potestades sobre o povo, foi rompido. E isso aconteceu principalmente depois ali da queda do templo. Como Jesus Cristo, ele menciona isso em Mateus capítulo 24, versículo 2. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Isso porque o templo caiu, o templo da qual mantinham os israelitas uma adoração através dos israelitas para com Deus, aquele sistema não ia mais ser útil, porque um novo templo estava sendo estabelecido por Deus, que era dentro do seu povo. Por isso que tem a reflexão daquilo que nós lemos em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16, que nós somos o templo do seu Espírito. Portanto, a destruição do templo em 70 DC
é vista como um marco histórico da vitória do reino. Derrubou o trono da lei e selou a inauguração histórica do tempo definitivo da graça. De acordo com Hebreus capítulo 9 e o versículo 26. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde antes da fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E Romanos capítulo 10, versículo 4, já deixa encerrado, claro. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que ele quer. Ou seja, o reino agora saiu do poder da manifestação do Filho para agora a manifestação de Deus sobre todos, em espírito. Porque agora sim, nós não mais conhecemos o reino de Deus ali estabelecido, enquanto estava operando através do Filho. Nós não vemos mais ele fisicamente. Nós estamos agora sentindo ele, crendo ele que ele esteja dentro de nós, como está escrito. Vamos lá. Uma coisa é que nós não conhecemos mais Jesus Cristo segundo a carne. Romanos, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E, ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos deste modo. Isto é, agora é Deus sobre todos. É o que diz 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 24. 1 Coríntios, capítulo 15, e o versículo 24. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Então, quer dizer, o império da morte foi aniquilado, o pecado foi aniquilado, e chegando ao fim agora de uma manifestação física de Deus através do Filho. Ou seja, Deus agora está reinando através do seu Espírito nos corações de cada um. É o que diz o versículo 5, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas, quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. Aí 28. E quando todas as coisas estiverem sujeitas, então também o mesmo filho se sujeitará. Isso não quer dizer que é um filho se ajoelhando e levantando as mãos, como se sujeitando ao pai, não. Isso aqui tem, na verdade, um significado. Porque Deus, na verdade, ele usou uma manifestação física do Filho, foi justamente para reconciliar o homem consigo mesmo. É o que diz aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo... Voltando aqui. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16. Veja bem, e os 17. 17, veja aqui. Assim que daqui por diante, ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos deste modo. Ou seja, Deus estava ali corporalmente, visivelmente, na carne, que era através do corpo humano, Senhor Jesus Cristo. E a fazer o quê? Vamos lá, continuando.
Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, a Escritura se fez novo, isto é, e tudo isto provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Pronto. Olha o que diz o versículo 19. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e impôs em nós a palavra da reconciliação. Então está aí muito bem claro. Deus tinha uma missão, uma manifestação de reconciliar o mundo através do Filho. Mas hoje ele não depende mais dessa manifestação física do Filho para guiar o seu povo. Ele guia através do seu próprio Espírito no homem interior. Portanto, essa entrega nada mais era o significado de que uma transição de pactos, encerrando-se uma manifestação com qual Deus estabeleceu através do Filho para poder resgatar o homem debaixo da lei de Moisés, debaixo dos rudimentos, debaixo da morte espiritual. Em linguagem prática, Jesus Cristo removeu o que bloqueava o governo direto de Deus, ou seja, porque Deus usava a lei, o sacerdócio levítico e o culto através do templo para poder agora se comunicar, com o seu povo. Mas essas coisas, na verdade, não tem mais uma finalidade. Não, o sacerdócio levítico não existe mais, a lei de Moisés não existe mais, o culto através de templo não existe. Esses templos que existem hoje em dia não são templos de Deus. A Bíblia diz que Deus não habita em templo feito por mão de homens. Portanto, quer dizer, a manifestação com a qual Deus usou para resgatar o homem não existe mais. Quer dizer, agora Deus é em tudo sobre todos. Não foi uma pessoa entregando o reino a Deus como se tratando de duas pessoas, não. Foi exatamente Deus tomando sua forma original, agora para habitar no homem. Amém? Portanto, o reinado do Filho enquanto se tratando, quando Paulo fala que convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos por debaixo dos pés, que é 1 Coríntios capítulo 15, 25, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 25, descreve o reinado messiânico temporário. O período entre a cruz e a consumação do juízo em 70 DC. Então esse reinado é o exercício do período entre a cruz e a consumação do juízo. Amém? Portanto, o reinado não começou com tronos visíveis, mas com a autoridade espiritual dada ao Filho, porque Deus estava tudo operando através do Filho, e o homem, a natureza humana, recebeu o poder de Deus, justamente para que Deus o pudesse habitar ali. Por isso que 2 Coríntios 5,19 diz que Deus estava reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, mas impôs em nós a palavra da reconciliação. Amém? Portanto, meu prezado irmão e minha prezada irmã, esse assunto, ele é muito importante, porque isso você reconhece que você não depende de templos, você não depende mais de ordenanças, está debaixo de ordenança espiritual, de homens que querem se colocar como um mediador entre você e Deus. Você já tem o Espírito de Deus para te guiar em toda a verdade. Como por exemplo, hoje, Deus é tudo em todos.
através deste reino. Então, após a entrega do reino, o domínio do Filho e o domínio do Pai não são como tratando dois domínios, não. Na verdade, estamos sob o domínio de nosso Deus, que reina sobre todos, sem intermediários, porque onde Deus habita plenamente, porque Deus habita plenamente em seu povo. É o que diz Apocalipse capítulo 21 e o versículo 3. Vamos ler essa passagem. Apocalipse capítulo 21 e versículo 3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e esse será o seu Deus. Portanto, Deus habita em seu povo. Amém? Isso foi uma oportunidade muito grandiosa, maravilhosa de Deus. Nós temos aprendido mais, examinado mais um pouco da palavra de Deus, agregado valor espiritual. E meu prezado irmão e minha prezada irmã, se essa mensagem, ela se identifica, se você se identifica com essa mensagem, e se ainda você não se inscreveu, colabora com o canal, se inscrevendo, deixando seu like, deixe seus comentários também, porque isso, a sua participação, isso faz com que o YouTube reconheça quão valoroso é esse trabalho, e assim poder entregar esse trabalho mais para outras pessoas. Então, que Deus, se Deus nos permitir, estaremos com próximos vídeos mais adiante.